O movimento pela reforma psiquiátrica é um antigo diálogo oriundo da década de 70 que ainda não teve fim. O objetivo é a construção de um novo estatuto social para o doente mental, que lhe garanta a cidadania e o respeito aos seus direitos e à sua individualidade. Durante anos, o modelo mais adotado para conter a loucura foi o asilo. Primeiro nos manicômios e depois com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o Estado passou a utilizar os serviços psiquiátricos do setor privado. Enfim, essa luta antimanicomial possibilitou o desenvolvimento de pontos importantes para a desinstitucionalização da loucura. Entre eles, o surgimento de serviços de atendimentos extra-hospitalares, como o Núcleo de Atenção Psicossocial, o Centro de Atendimento Psicossocial, hospitais dias, centros de convivência e cultura. E agora, para onde vamos? Este é o assunto de hoje do programa Conexão Alternativa, que está começando agora. Olá, gurias, tudo bem? Bem-vindas. Tudo ótimo. Olá, tudo bem. A nossa convidada de hoje é a Loiva Maria Deboni Santos, ela que é mestranda em Psicologia Social pela URGS, tem assessoria em Saúde Mental e Álcool e Drogas e é apoiadora institucional da humanização do SUS. Tudo bem, Loiva? Bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Gurias, quando se fala sobre a reforma psiquiátrica, claro que o que se propõe agora é modificar o sistema de tratamento clínico da doença mental, eliminando gradualmente a internação. Em vez do isolamento, o paciente agora seria atendido através de uma rede de serviços. Mas quais são as alternativas existentes neste sentido? Quais são as políticas públicas já implantadas que dão certo? Em que caminho nós devemos seguir? Sabe, qual é o maior desafio da reforma psiquiátrica? Eu acho que é importante, em primeiro lugar, deixar claro, e acho que esse é o grande embate que a gente tem muitas vezes com a psiquiatria, porque os psiquiatras dizem que a reforma psiquiátrica quer acabar com a internação, isso não é verdade. O que a gente quer é substituir a internação asilar, que é a internação no manicômio, no hospital psiquiátrico, por internações em hospitais gerais, né? E poder entender também que o cuidado do paciente com transtorno mental, ele é um cuidado que pode ser feito em diferentes lugares, de diferentes formas, dependendo desse sujeito, do contexto da doença, e que às vezes ele precisa de uma internação, sim, ele precisa de uma contenção mecânica, medicamentosa, mas que é um momento pontual na crise daquele sujeito, mas que tem que ter toda uma rede de cuidados. Então, acho que o primeiro ponto que acho que é fundamental a gente poder pensar. E eu acho que uma ressalva importante, Moni, desculpa te interrompendo, mas é a gente falar um pouquinho sobre a palavra loucura, que até tu citaste no início, né? Essa palavra assusta, ela choca muito ainda, né? Tanto que ela gradativamente está sendo substituída por outras palavras, como transtorno mental, enfim. Mas a loucura em si é uma questão que nos acompanha desde sempre. A loucura ou os loucos, entre aspas, fique bem claro, sempre foram motivo de vergonha. Vamos depositá-los num lugar onde ninguém tem acesso a eles, né? E hoje, na verdade, é essa busca que tenta se fazer, né? De integrar essas pessoas que de repente têm um desajuste ou que não conseguem muitas vezes sozinhos ficarem bem, que precisam de uma rede de apoio, de um auxílio, transitarem de uma forma mais equilibrada na sociedade, através da inserção, né? da inclusão e não necessariamente da exclusão, que é muitas vezes o que o hospital psiquiátrico propunha. E eu acho que tem uma coisa interessante, que é poder resgatar um pouco a história da loucura, né? O louco, antigamente, na antiguidade, ele tinha um papel social, né? O louco era o bobo da corte, ele era aquele que subvertia a ordem estabelecida. E quando mudam as relações de trabalho, o louco também ele passa a ter um outro lugar na sociedade. Por quê? Porque ele é alguém que não produz. E a partir do momento que ele não produz, então ele precisa ser retirado, porque ele é alguém que
que vai subverter a ordem, enfim, que vai atrapalhar aquilo que está... Usar sem produzir dentro do sistema capitalista. Então ele passa a dar prejuízo para a máquina estatal. Exatamente. Por isso que ele é excluído. Exato. E aí toda a história da loucura, e o Michel Foucault vai trazer muito bem isso, né, a história da loucura e outros autores, vai justamente trazer tudo isso, de que forma que então esse louco ele vai se institucionalizando nesses lugares, nesses asilos. Mas tem uma outra questão que eu vejo, que eu percebo, que era as famílias também isolavam os seus loucos, trancafiavam. Motivo de vergonha. E eu me lembro que teve uma mulher que foi resgatada, e ela ficou um tempo abrigada na casa Viva Raquel, aqui em Caxias, que ela tinha sido resgatada do porão da casa dela, onde ela era trancada por um sobrinho. Isso é muito comum já faz ainda um hoje. tempo, né? E ela convivia com os ratos, com os cães, comendo a comida, sobras de comida. Isso foi muito chocante, imagina até a dificuldade de reinserção dessa mulher, essa colocação. Então, como é que uma pessoa se autoriza a trancafiar um outro, sabe? Isso Entrando nesse ponto, há um tempo atrás houve uma calorosa discussão em Caxias sobre as residências terapêuticas, né? Até que ponto isso funcionaria, eles deveriam estar próximos da família, deveriam estar isolados, aí foi levantada a questão de que, bom, eles isolados da sociedade nunca conseguiriam novamente voltar ao convívio e tal. Queria saber a opinião de vocês, vocês concordam com essas residências? Até que ponto isso funciona? Porque já que eu citei uma série de serviços, eu volto à pergunta inicial. Quais são as políticas que funcionam, que estão sendo aplicadas efetivamente, que estão provocando resultados? Eu sei que a Loiva é especialista disso, até porque tu trabalha dentro do CRP, né? Dentro do Conselho Regional de Psicologia, direto com as políticas públicas, né, Loiva? Na verdade, a política pública de saúde mental no país, ela é muito clara e ela é toda norteada pelos princípios e diretrizes que estão postos na lei do Sistema Único de Saúde, que é o quê? Que é a integralidade do cuidado, que é a humanização do cuidado, que é poder pensar esse cuidado a partir da singularidade do sujeito. Então, qual foi a grande briga nossa? E eu estava nessa briga, inclusive, eu faço parte do movimento da reforma psiquiátrica em Caxias, do Conselho da Comissão de Saúde Mental e do Fórum Regional de Saúde Mental. E a nossa grande discussão era justamente essa. Quando a gente pensa a reinserção desse usuário, desse sujeito, a gente pensa ele no contexto social, na comunidade, indo no mercado. Até porque quando tu tira um sujeito do hospital psiquiátrico e tu começa o processo de reinserção num residencial, é todo um trabalho, um acompanhamento terapêutico que tem que ser feito de ensinar eles a comprar a própria roupa, de escolher o próprio sabonete, porque no hospital psiquiátrico eles não têm isso, eles vão para fila pelados, com a toalha na mão para tomar banho às 6 horas da tarde todos. Eu lembro de um episódio que a gente vivenciou durante o tempo que eu trabalhei na gestão da Secretaria de Saúde, quando a gente implantou os residenciais terapêuticos. E teve um episódio muito interessante que quando a gente abriu o residencial, vieram vários pacientes, né, da clínica da Paulo Guedes e do asilo da Avó Rose, e numa tarde a Márcia, que era a coordenadora, chegou na casa e estavam todos na porta do meu nus. E ela disse: o que vocês estão fazendo aí? E aí eles disseram: a gente vai tomar banho. Ela disse: não é assim. Então, fazer um trabalho de reinserção, tu tem que reensiná-los a morar, a viver em sociedade. Sim, tem uma certa autonomia, né, Loiva? E aí tu vai pegar essas pessoas que estão já com uma certa autonomia, que estão vivendo bem, e tu vai colocar num grande prédio, que era um seminário que tem a mesma lógica manicomial, né? Separados por alas, com grades na janela. Isso não é casa, eu não moraria num lugar desse. Se reproduz o mesmo modelo, Você não reproduz a mesma lógica. E gente, a prisão, né? Se tu incomoda o Estado ou tu incomoda a instituição família, que é uma repetição do Estado, que é quem te dá limite, tu é excluído. Exatamente. E tu é excluído da forma mais atroz do mundo, eu te deixo atrás das grades. Do ponto de vista terapêutico, é extremamente prejudicial. Gente, nós estamos falando aqui sobre as políticas públicas destinadas àquelas pessoas que têm familiares, que têm uma estrutura. Agora, pensando sobre essas pessoas que vivem nesse estado de loucura, completamente abandonadas, que não têm nenhum tipo de acesso aos benefícios do Estado, como um auxílio-doença, por exemplo. Mas é justamente por isso que existe o residencial terapêutico. Porque ele é destinado, ele é direcionado a essas pessoas que não têm mais vínculos familiares, que as famílias são desestruturadas. Né, Loiva? Exatamente. Mas é tão interessante a gente fazer esse acompanhamento, porque eu, inclusive, eu tenho a curatela na justiça de um dos usuários do residencial.
quando eu fui assumir a curatela, daí eu fui lá, conversei com ele, a gente foi fazer os documentos de identidade. Esse processo de exercício da cidadania, de torná-lo cidadão e sujeitos da sua própria existência, isso é fantástico, porque isso é extremamente terapêutico. Eles se sentem donos da própria vida, isso faz bem, é terapêutico, enfim, né? Agora tem uma questão interessante que tu colocas, Thaís, que eu acho que é importante a gente levantar também. Até que tu comentou do cárcere, né? Que algumas famílias se dão o direito de trancafiar os familiares, enfim. Eu acho que é muito pouco falado ainda de como lidar com essas pessoas. Não existe isso na mídia, não existe isso, não se fala abertamente sobre como lidar com uma pessoa que tem um transtorno mental severo ou não tão severo, mas enfim, né? Como lidar com essas pessoas? Porque muitas vezes a pessoa não aceita a internação. Por mais que tu converse, por mais que tu fale, por mais que tu tente dialogar, tem algumas pessoas que não aceitam. E ele já estava chegando num ponto assim de agressividade, né? Muitas vezes até uso de de álcool, drogas, enfim, que ficou insustentável. Ele trazia risco também, não só para ele como para a família. Então, assim, tratar essa pessoa foi muito complicado. Muitas vezes até assim, quem que eu chamo para me ajudar? Eu chamo o SUS não vinha. Eu chamo um plano de saúde, o plano de saúde diz, mas o que ele tem? Ele não tem nada, só que ele não está bem, a gente precisa interná-lo. Então, assim, a quem recorrer nesse momento que vai te dar um apoio num momento tão difícil? Porque é complicado, a pessoa vai ter que ser internada à força, isso gera um desconforto, é muito difícil essa situação. Deve ser até traumático, né? É muito traumático. E às vezes é uma internação necessária. Agora, uma outra coisa que é importante a gente deixar claro, porque é toda uma discussão que muitas vezes é por falta de informação. A lei da reforma psiquiátrica brasileira, ela deixa muito claro, existem 3 tipos de internação, a internação voluntária, a involuntária e a compulsória. Sim. A gente só chega na internação compulsória quando o Estado não dá conta de atender a necessidade do cidadão. Então, qual seria o correto? E aí, o que precisa é articular, inclusive, com o privado, quando o privado é que atende o Estado não, né? E aí tem que ter um diálogo, enfim, uma articulação na rede. Mas o que acontece? Quando a família entende que aquele paciente precisa de uma intervenção, que ele não está em condições de fazer uma escolha, a família pode pedir a internação involuntária. Tu não precisa abrir um processo judicial, entende? Mas para isso, claro, tu tem que ter uma equipe. E aí o certo é que o serviço de saúde mental da rede, eles podem, inclusive, fazer visita domiciliar, trabalhar com o que a gente chama de projeto terapêutico singular. A família vai lá. A família também precisa de ajuda, porque a família não sabe como lidar com essa situação. E ela sofre tanto quanto o usuário. Então, o ideal, o correto, e isso é o que pressupõe, né, a própria política de saúde mental e a lei, é que se vá lá, se faça uma VD, se verifique realmente a necessidade de internação. O SAMU deve ir. Mas isso é uma briga, inclusive, com as equipes de saúde. Muito importante. É muito difícil. Como garantir a individualidade do paciente na hora do tratamento? Porque todos são colocados no mesmo saco comum. Exato. Na hora da aplicação das políticas públicas que vão beneficiar essa pessoa que está do doente mental. Eu te diria que até tem um estudo que eu li um tempo e agora... Cada caso é um caso, né, gente? Porque, sim, na verdade, isso transforma o paciente num incapaz, né? Incapacita naquele momento do surto. Mas e fora do momento do surto? Eu lembro que eu li há um tempo sobre a questão da capacidade de gerenciamento quando as pessoas esquizofrênicas estavam fora do surto, especificamente por esquizofrênico. Que ele pode ser incapaz no momento do surto. Mas mesmo no momento do surto, quando ele tem um vínculo com o técnico que atende ele, que a gente chama de técnico de referência, depois que passa o surto, ele sabe muitas vezes o que aconteceu e ele procura o técnico, porque ele sabe que naquele momento quem cuidou dele de uma forma terapêutica, humanizada, foi aquele técnico de referência. Não, mas até a capacidade civil de interação dele está resgatada. E daí ele está afastado de todos os direitos sociais dele. Tá? Ele tem normalmente um pedido de internação na justiça, porque ele não pode mais administrar seus bens, ele não tem mais nenhuma garantia. Ele está literalmente afastado da sociedade. Tem um filme, gente, muito legal que eu tive a oportunidade de assistir, se chama O Método Perigoso, que fala sobre o tratamento de Freud e de Jung e mostra exatamente isso. Uma paciente que foi atendida e que era considerada louca, esquizofrênica, não tinha a menor condição de viver em sociedade, ela tinha surtos a toda hora e ela se curou e se tornou uma excelente psiquiatra no futuro. Então, quando esse filme chegar, gente, assistam, porque ele é ótimo. O Método Perigoso. A gente vai para um rápido intervalo no programa Conexão Alternativa e volta já falando sobre a reforma psiquiátrica. Não saia daí.